Olá, irmãos. Bom dia. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é importante para nós cristãos e ao mesmo tempo é passageiro? O texto de hoje responde. O apóstolo Paulo escreveu: a nossa leve e momentânea tribulação gera para nós um peso de glória. O que é glória para começar? Glória nada mais é do que resultado, do que consequência, e consequência boa daquilo que foi feito. E foi feito como? Foi feito com dificuldade. Foi feito com trabalho árduo. Foi feito com obstáculos. Quando alguém consegue criar um filho e esse filho se torna uma pessoa boa, esse filho é a glória da sua mãe, do seu pai, porque é o resultado de uma vida de entrega, de dedicação, de esforço. E não foram momentos fáceis. Tem crianças que choram demais quando são bebês. Tem crianças que dão trabalho demais quando são já um pouquinho mais crescidas. Tem adolescentes que não se entendem e não entendem ninguém. Então, quando se tornam um adulto de bem, eles são a glória da mãe, que com certeza é quem faz o trabalho mais pesado, e do pai. Mas e quando se fala do cristianismo? Porque a nossa pergunta hoje tem a ver com isso. O que para nós é necessário e ao mesmo tempo é passageiro? É importante, mas é passageiro. É a tribulação. Ser importante não significa que é algo que nós queremos. Quem é que gosta de passar por tribulação? Quem é que gosta de fazer um vestibular e não ser aprovado? Quem é que gosta de fazer uma entrevista de emprego e não ser selecionado? Quem é que gosta de talvez fazer o bem para alguém e essa pessoa nem saber, e ainda a mesma pessoa te tratar mal? Ninguém gosta disso. Isso é, sem dúvida alguma, a tribulação, as dificuldades que nós vivemos aqui. Mas elas nos transformam. Elas são quem modulam, ou seja, quem deixam no modelo, no formato da nossa felicidade. Porque o cristão, como disse Jesus lá em Mateus 5, mesmo que ele chore, ele é feliz. Mesmo que ele é perseguido, ele é feliz. Você entendeu? Nós, na verdade, pensamos da maneira diferente, ou de formas diferentes. Nós imaginamos que se tudo der certo para nós, nós vamos ser muito mais felizes, vamos ficar muito mais evoluídos. Se as coisas todas derem certo, nós vamos ser pessoas completamente melhores. Mas isso é um engano. Nós imaginamos que se encontrarmos a pessoa certa e nos casarmos, isso é uma realização fantástica. Quando se fala de ser feliz. Mas isso está errado. Porque felicidade nunca se conjugou no plural.
ela sempre foi singular. Claro que duas pessoas felizes vivem melhor do que uma feliz e outra infeliz. Mas felicidade é pessoal. Mas para que isso seja verdade, a tribulação, infelizmente, precisa fazer parte da nossa vida. Porque esse é o atestado de ser do bem, no mundo que é do mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci. Então você tem duas opções: você que é do bem, você que está do lado de Deus, ou você que fez algo errado, mas mesmo assim quer consertar e é por isso que está me ouvindo. As duas opções são ter pena de você, porque você viveu coisas difíceis e só você e Deus conhece a sua história. Só você sabe o que você escondeu e sofreu sozinho ou sozinha. Só você sabe. Então, a primeira escolha é essa, que parece a mais fácil, que a maioria das pessoas fazem, que é se entregar ao vitimismo, ter pena de si mesmos, ou coitadismo. E a segunda opção é se entregar a Deus, é confiar em Deus. Porque acredite ou não, isso parece difícil de entender muitas vezes, de saber e até mesmo de explicar, mas nós precisamos das dificuldades. Como assim nós precisamos das dificuldades? Esses dias eu falei com uma pessoa que disse para mim: não, eu não quero coisa ruim, eu não quero dificuldade. Mas nós precisamos muitas vezes, sabe por quê? Porque as dificuldades, elas nos mostram muitas vezes o caminho certo. Vamos imaginar que você está dormindo um sono agradável, maravilhoso, aquele sono reparador, e vem alguém e te acorda, do nada, com um grito muito forte. Como é que você se sente? Nossa, que coisa horrível, por que você me acordou? Você não podia deixar eu dormir mais um pouco? E ainda acorda me assustando? É ruim, não é? Mas se você olha ao seu redor e percebe que o seu quarto, a sua casa está pegando fogo, você continua achando isso ruim? Pois é. As dificuldades, elas nos acordam para nos livrar de um mal maior. Por isso, Deus permite. Olha os discípulos, por exemplo. Eles achavam que Jesus deveria ser o rei aqui no mundo. Eles achavam que Jesus seria um ótimo governante. E de repente o que acontece? Jesus morre. Eles ficaram completamente despedaçados. Jesus não precisava nem ser o rei, mas por que ele tinha que morrer? Ele poderia ter se salvado. Por que ele deixou eles pregarem ele na cruz? Ele tinha poder. Por que Jesus permitiu isso? Porque Jesus permitiu que o querido da minha família morresse. Porque Ele permitiu que eu não conseguisse algo que era bom para mim. Porque Deus evitou que eu chegasse onde eu mais precisava. Eles pensaram: nós só queríamos que Jesus estivesse aqui conosco porque eles gostavam. Mas eles estavam também errados. Pedro chegou a dizer para Jesus que ele não deveria falar em cruz, em morte. Ele chegou a repreender o próprio Jesus. E agora, depois que Jesus morre, a esperança deles foi completamente destruída. Mas o que você e eu não podemos esquecer é que, como diz o apóstolo Paulo aqui, a nossa tribulação gera um peso de glória. Depois da tribulação
depois da dificuldade, vem a recompensa. Vem a boa notícia. O que aconteceu depois? Jesus ressuscitou. Jesus viveu novamente. E a esperança deles foi renovada. A esperança deles foi transformada. Então hoje, se tiver algo que eu e você podemos fazer, é dizer: Senhor, renove a minha esperança. Talvez eu estou em pedaços. O ano de 2020 foi horrível para mim, foi terrível para o mundo inteiro, mas Senhor, renove a minha esperança. Transforme o que foi horrível, o que foi ruim, numa bênção para mim. Transforma, Senhor, o choro em alegria. E eu te digo que Deus vai fazer, se você deixar, se você quiser, se você permitir, porque está absolutamente agora nas suas mãos a melhor decisão, que é se colocar nas mãos de Deus. Depois disto, depois daquela decepção, os discípulos estiveram cheios do Espírito, cheios de poder. E eles não tinham mais medo de nada. Antes, uma morte, que foi a morte de Jesus, destruiu a esperança deles. Agora, nem a morte podia mais destruir a esperança que eles receberam de Jesus. Nem a morte deles, nem a morte de pessoas próximas, nada. Porque agora sim, a esperança deles estava no lugar certo. Peça isso a Deus e Ele vai fazer esse milagre. Porque isso é um milagre. Isso não é natural, mas Deus tem todo o poder. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.